Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual. Pegue esse material, vai lá, pega o livro de português, o lápis, caderno, a borracha e se concentra aí na frente da sua telinha para vermos alguns pontinhos hoje sobre concordância, tá certo? Mas antes disso, eu vou ler um texto aqui para vocês que vocês já conhecem. Eu leio aqui e vocês prestam atenção daí. O sapateiro e os duendes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparado para montar no dia seguinte, pretendendo acordar de manhã bem cedo para trabalhar. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos sobre a mesa. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste trabalho, desse estranho acontecimento. Examinou o acabamento, não havia sequer um ponto falso no serviço. E era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Naquele mesmo dia apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou couro suficiente para fazer mais 2 pares de sapatos. Naquela noite, cortou o couro e não foi para a cama, porque pretendia acordar. Não foi para a cama à tarde, porque pretendia acordar e começar cedo o trabalho no dia seguinte. Mas foi-lhe poupado todo o trabalho, pois quando acordou pela manhã, o trabalho já estava todo feito e acabado. Vieram então compradores, que pagaram generosamente por seus produtos, de modo que ele pôde comprar couro suficiente para fazer seus produtos. E eram mais 4 pares. Ele novamente cortou o couro à noite e encontrou o serviço acabado pela manhã, como antes. E assim foi durante algum tempo. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Certa noite, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: "Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim." A esposa gostou da ideia. Eles deixaram então uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 anãozinhos nus, que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortado e começaram a pregoar com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto, de admiração. O sapateiro não conseguiu despregar os olhos do que via, e assim prosseguiram no trabalho até terminá-lo, deixando os sapatos prontos para uso em cima da mesa. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa, como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: "Esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles, prestando-lhes alguns serviços em troca. Sabe o que mais? Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco, e um colete, e um par de calças em troca. Você fará a cada um deles um par de sapatinhos." Por volta da meia-noite, os anões apareceram e sentaram-se para fazer seu trabalho, como de costume. Quando viram as roupas colocadas para eles, o que os deixou alegres e muito satisfeitos, vestiram-se. Então, num piscar de olhos, dançaram e riram, deram cambalhotas
saltaram na maior alegria, até que finalmente saíram dançando pela porta para o gramado. E o sapateiro nunca mais os viu, mas enquanto viveu, tudo correu bem para ele, desde aquela época. Gostaram do texto? Gostaram mesmo? Esse conto aí, ele fala sobre o quê? O sapateiro e os anões. E o que foi que aconteceu entre eles? O sapateiro, que estava falido, né? Tinha perdido tudo. Encontrou quem para ajudá-lo? Os anõezinhos que apareciam sempre na madrugada após meia-noite, né? E faziam as peças de sapatos e deixavam lá. O sapateiro vendia e assim foi prosperando na vida. Mas só, o sapateiro, ele foi grato ou ingrato aos anõezinhos? Grato, muito bem. E o que foi que ele e a esposa fez para agradecer os feitos dos anõezinhos? Isso mesmo, ela preparou roupas e ele calçados para os anõezinhos, que quando eles viram eles estavam como despidos, estavam nus, não foi? Então, por isso ela teve a ideia de preparar roupas e calçados para eles. E os anõezinhos, depois disso, apareceram mais? Não, não foi? Eles ficaram bem gratos, felizes, saíram saltitantes, mas eles não mais viram eles. Não foi isso que aconteceu? Muito bem, foi isso mesmo. Agora que conversamos sobre a história, vamos ver aqui uma palavrinha que aparece lá. Sapateiro, isso mesmo. A palavrinha sapateiro que aparece na história, logo no título, ela tem quantas letrinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letrinhas. E quais são essas letras? Vamos ver as consoantes primeiro. S, P, T e R. Agora vamos ver as vogais. A, E, I e O. O A aparece 2 vezes, o E uma, o I uma e o O uma. Muito bem. Então, nós temos consoantes S, P, T, R, vogais A, E, I, O. Agora, qual é a primeira letrinha da palavra sapateiro? S, muito bem. E qual é a primeira sílaba? Sa, muito bem. Sa é a primeira sílaba que compõe a palavrinha sapateiro. Agora vamos ver um outro pontinho aqui. Vamos falar sobre concordância. Nós já falamos aqui sobre concordância verbal, não é isso? Quando o verbo tem que concordar com o sujeito, não é isso? Vamos falar agora sobre concordância nominal, certo? Que é a concordância entre o artigo e o substantivo e os adjetivos, tá certo? Eles devem concordar em quê? Em gênero. Eles devem concordar em número também, certo? O que é em gênero? É quando eu estou falando em relação a feminino e masculino. O que é número? É quando eu estou falando em relação a singular e plural. Se você quiser acompanhar, o conteúdo está na página 136 do seu livro de português. Concordância, tá certo? Então, vamos lá. As palavras que acompanham um substantivo, elas concordam com ele. Elas vão concordar com ele em gênero e vão concordar com eles em números. Exemplo. As roupas. As roupas. Colocadas.
que foi que aconteceu aqui? As, que é o artigo, tá no feminino e tá no plural. Roupas é um substantivo, palavrinha utilizada para definir um objeto. Tá no feminino, também está no plural. Colocadas é o adjetivo. Tá no feminino e tá no plural. Então, a concordância entre as palavras é isso. Elas estão concordando entre si. Estão no plural e estão no feminino, tá certo? Vamos ver outro exemplo. O sapato grande. O sapato grande. O é o artigo. Ele tá no masculino. Sapato, que é o substantivo, palavrinha utilizada para nomear um objeto. Ele tá o quê? No masculino também. E grande, que é o adjetivo. Então, as palavras, elas estão concordando entre si. Elas não diferem, elas concordam. Se uma está no masculino, a que acompanha também está no masculino. Está no singular, então também vai estar no singular. O artigo concordando com o substantivo, que por sua vez concorda com o adjetivo. Vamos mais uma? Vamos lá. Já estamos falando de roupa. A roupa grande. Olha lá. A roupa grande. Quem é o artigo? A. Tá no feminino. A palavrinha roupa também está no feminino, que é o substantivo. Substantivo, palavras que a gente utiliza para nomear as coisas, os objetos. E grande, que aqui é o adjetivo. Palavrinhas que a gente utiliza para caracterizar as coisas. Tá certo? Então, o adjetivo tá aqui, substantivo e aqui o artigo, tá certo? Então, as palavras que acompanham um substantivo, elas concordam com ele. Quem é o substantivo? A palavrinha do meio. Então, as palavras que estão o acompanhando, aqui, ó, substantivo, roupas. Quem é que está acompanhando ele? O artigo e o adjetivo. Então, eles concordam com eles. Se roupas está no plural, então o artigo e aqui os adjetivos também devem estar no plural. Se está no feminino, também eles devem estar no feminino, tá certo? Quem é aqui? Quem é o substantivo? Sapato. Quem tem que concordar com ele? As palavrinhas que o acompanham. O artigo, o e aqui o adjetivo, grande. Estão concordando com ele. Veja aqui, ó, sapato, masculino. Então, o artigo masculino, sapato tá no singular. Então, o artigo, o no singular, e aqui o adjetivo grande também está no singular, tá certo? Sempre as palavras que acompanham o substantivo vão estar concordando com ele. Ou seja, a concordância aí vai estar entre os artigos, os substantivos e os adjetivos. Diferente da concordância verbal, que é entre o verbo e o sujeito, tá certo? Vamos exercitar isso aí? Então, vamos lá. Você vai colocar o seu livro lá na página 136, 137, vai ver o exercíciozinho que tem e responder. Depois, você vai na página 254,
e vai iniciar a atividade que se segue ali e termina na página 256, tá certo? Então, 254, 255, 256 é o exercício. É o único exercício, porém ele se estende por essas páginas, certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui, mas eu aguardo você nos próximos. Beijos virtuais. Tchau.